Olá! Infelizmente tivemos alguns problemas técnicos que afetaram a qualidade do som. Para garantir uma melhor experiência, decidimos encurtar o episódio. Todas as informações úteis sobre o tema estarão disponíveis juntamente com este episódio. As nossas desculpas e esperamos que desfrutes ainda assim do conteúdo. Olá a todos, bem-vindos a mais um novo episódio do podcast. E neste episódio estou eu, a Lúcia. E eu, o Henrique. Estamos com alguém muito especial, o professor Paulo Jorge Fernandes, o coordenador da licenciatura. E nós vamos tentar falar sobre as alterações que poderão acontecer nos próximos anos. Portanto, em primeiro lugar, quais é que são realmente as alterações que vão acontecer? Muito obrigado pelo convite. É muito gosto que volto aqui ao novo para falar sobre a licenciatura em História. Agradeço ao Henrique e à Lúcia. Deixem-me começar por explicar o contexto em que surgem as tais alterações que vocês referiram no início. Há cerca de 2 anos atrás, o Conselho Científico da Faculdade e a direção da Faculdade iniciaram um debate em todos os departamentos, não apenas no Departamento de História, mas em todos os departamentos, a propósito da possibilidade, à altura, de se fazer uma reforma curricular em todas as licenciaturas. As últimas reformas já tinham sido feitas há algum tempo, a sociedade vai mudando, hoje já não é o de há 20 anos atrás, e, portanto, sentiu-se a necessidade, e bem, do meu ponto de vista, de adequar as várias licenciaturas a estes novos tempos. Como é que isso se fazia? Como é que não se fazia? Um debate que percorreu todos os departamentos nos últimos anos. O próprio Departamento de História teve muito debate interno sobre qual o caminho a percorrer no âmbito desta reforma, como é que isto se fazia, como é que não se fazia, o que é que ficava para trás, o que é que se podia acrescentar. Finalmente, o Conselho Científico, depois de um debate intenso, troca de ideias, das opiniões divergentes também, mas conseguiu-se finalmente, no final do ano passado, chegar a um consenso sobre qual estrutura todos os departamentos teriam que observar nos seus cursos de licenciatura a partir desta reforma. Então todas as licenciaturas vão mudar, não é só a História? As licenciaturas vão mudar, não apenas a licenciatura de História. Haverá umas que mudarão mais, haverá outras que mudarão menos, mas, em princípio, todas irão mudar. O professor começou por dizer que houve muito debate em relação a estas alterações, nomeadamente dentro do departamento científico. Do Conselho Científico. Desculpa. O Conselho Científico é a direção, por assim dizer? Na faculdade tem vários órgãos de gestão. Um diretor e tem uma direção. A direção gere a vida da faculdade em todos os pontos. Depois existem mais 2 órgãos da faculdade. O Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, que são órgãos autónomos da direção. O Conselho Científico é composto por membros que não fazem parte da direção. São órgãos que ajudam a direção na política científica e na política pedagógica da faculdade, mas são independentes da direção da faculdade. Em bom rigor, são outras pessoas. Sim. O debate que houve dentro do Conselho Científico foi um debate informado pela direção, onde a direção participou por via do diretor, mas os membros do Conselho Científico não fazem parte da direção da faculdade. Daí o debate. E os docentes das atuais unidades escolares já foram comunicados acerca destas mudanças? Então foi debatido com todos estas mudanças? Novas disciplinas que já estão programadas todas estas alterações envolveram todos os docentes do Departamento de História e dos outros departamentos, da História. Isto envolveu todos os docentes do Departamento. Há aqui um pormenor burocrático que eu até agora não referi, mas que é um passo essencial para concretizar todas estas alterações que foram pensadas para o Departamento de História em concreto. Esse pormenor, não é um pormenor, é até um por maior, para esta reforma ser efetivada e, portanto, passar à prática. A faculdade vai ter que submeter a uma agência nacional de avaliação do ensino superior, a A3ES, que vai validar ou não estas reformas departamentais. Portanto, é um processo burocrático demorado que está neste momento em curso. Portanto, estamos nesta fase em que a faculdade vai submeter, então, a proposta do Departamento de História e dos outros departamentos a essa agência de avaliação. Essa agência de avaliação vai produzir um relatório e, em função desse relatório, a reforma será, então, posta em curso. Estamos a estimar, o que eu vou dizer a seguir não é uma verdade absoluta, isto pode ser sujeito a alterações futuras. Não tenho a certeza que em setembro de 2025 esta reforma já estará a funcionar, mas o objetivo é que, se não for em setembro de 25, em setembro de 26
a reforma seja possível concretizar. Como costuma dizer, a bola agora já não está do nosso lado, está noutro campo, e temos que aguardar as decisões burocráticas, digamos assim. Quanto esta reforma não for aprovada pela tal agência de avaliação, não há alteração absolutamente nenhuma. Portanto, ninguém que neste momento esteja inscrito no departamento de História, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, se tem que preocupar minimamente com isto. Portanto, no momento em que o curso for aprovado, os alunos do primeiro ano é que ficarão sujeitos às alterações. Os do segundo e os do terceiro ano mantêm o plano curricular tal qual se inscreveram no vosso primeiro ano. Portanto, não têm que se preocupar com isso. Em que é que consta basicamente esta reforma? Este modelo, que eu agora vou passar a enunciar, é um modelo que foi aprovado em sede de conceito científico e que levantou muitas resistências, etc., mas que se conseguiu chegar finalmente a um consenso. Quando a reforma for colocada em prática, o curso vai mudar muitíssimo. O número de disciplinas obrigatórias vai ser muito reduzido, o número de disciplinas de opção vai aumentar muitíssimo também, portanto, diminui a carga de unidades curriculares obrigatórias, passam das 22 UCs atuais para 15. Significa 90 créditos, de um total de 180 créditos. Portanto, não há alteração do número total de créditos, que no plano atual são 180. Qual é a diminuição? Onde é que se sente a diminuição? A diminuição será sentida, sobretudo, ao nível de unidades curriculares de História de Portugal. Os alunos de História de Portugal, neste momento, no segundo ano, no primeiro também, fazem duas unidades de História de Portugal medieval, duas unidades de História de Portugal moderna e duas unidades de História de Portugal contemporâneo. Da mesma maneira, fazem duas unidades de História medieval, geral, duas unidades de História moderna, geral, e duas unidades de História contemporânea, geral. A partir de agora, no plano reformado, farão apenas uma unidade de História moderna, uma unidade de História medieval, uma unidade de História contemporânea. Nós achávamos que eram as antiguidades que iam ficar a sofrer com estas mudanças. Antes, Roma, a história de Roma, era dada durante um ano inteiro. Depois passou a ser um semestre só. E nós ouvimos dizer que ia passar a ser Grécia e Roma tudo junto. E ia passar a haver uma grande falha. Não, em bom rigor, a Lúcia, desde a pré-história até à história contemporânea, todas as épocas serão contempladas no novo plano. Nós temos, de facto, uma falha grande, importante, que deve ser colmatada, deve ser preenchida nas antiguidades, mas ela será contemplada no novo plano curricular, portanto, não é por aí que haverá uma diminuição, digamos assim, em termos desta oferta curricular obrigatória. Todas as épocas históricas serão cobertas. A diferença é que a lógica do curso não passará a ser tão pensada em função de épocas históricas, mas em função de temas históricos. Cadeiras novas vão surgir, nomeadamente ao nível das disciplinas de opção, vão contemplar disciplinas de antiguidade, disciplinas de história medieval, disciplinas do período moderno, disciplinas do período contemporâneo, que a partir de agora, as unidades curriculares opcionais passam das atuais 29 para 35 opções. Sendo que estas 35 opções, apenas 9 transitam do plano curricular anterior. Todas as outras são novas, criadas pela primeira vez e que cobrem todas as épocas históricas. A ideia é, pelo menos, estas 35 unidades curriculares abram uma vez de 3 em 3 anos. Podem abrir todos os anos, podem abrir ano sim, ano não, mas o objetivo é que num ciclo de 3 anos elas sejam todas a funcionar. A partir de agora o aluno passará a ter uma maior liberdade de escolha na composição do seu próprio currículo. A questão aqui é que vocês não são ou deixarão de ser obrigados a percorrer todas as épocas com este peso igual. A partir de agora, esse peso das épocas diminui, mas não desaparece. Portanto, vocês imaginem, têm interesse em fazer mais disciplinas em Grécia antiga, história medieval, ou história moderna, ou história contemporânea, podem reforçar o vosso currículo nessas mesmas épocas. Este novo plano curricular contempla algo que o anterior não contemplava, que é o facto de 30 créditos, ou seja,
6 unidades curriculares da licenciatura terão que ser feitos obrigatoriamente fora do departamento de estudo curricular. 90 créditos serão feitos obrigatoriamente dentro do departamento. 30 créditos serão feitos obrigatoriamente fora do departamento. Sobram 60 créditos. Esses 60 créditos, são 12 unidades curriculares, poderão ser feitos dentro do departamento ou fora do departamento. Compete a cada aluno, em função dos seus interesses específicos, escolher unidades curriculares dentro do departamento ou fora do departamento. Disciplinas que são feitas obrigatoriamente dentro, disciplinas que podem ser feitas dentro ou fora, e disciplinas que obrigatoriamente terão que ser feitas fora. E o objetivo é que este modelo seja aplicado em todos os departamentos, com o propósito de fazer circular os alunos entre os vários departamentos da faculdade. Ou seja, em todos os departamentos da faculdade haverá 6 unidades curriculares que os alunos de antropologia, de sociologia, de filosofia, de estudos políticos, de línguas, de linguística, etc., terão que fazer fora dos seus próprios departamentos. Portanto, vão circular também. O objetivo é que venham também fazer unidades curriculares da história. E significa também unidades de investigação. Significa também unidades de investigação. Estas mudanças curriculares foram motivadas por necessidades internas ou por exigências do mundo trabalho? É preciso mudar alguma coisa. A última reforma curricular já tinha muitos anos. A Bolonha já foi em 2000, mais 20 anos. Muda rapidamente. O perfil dos alunos muda também. Os objetivos dos alunos mudaram também. A maneira como os alunos se comportam na faculdade também mudou. Portanto, o mundo está, e a sociedade está em mudança, a própria sociedade portuguesa está em mudança. Então, fazia muito sentido coisas estarem a mudar lá fora e nós mudarmos com eles. E acha que, por exemplo, a inteligência artificial veio ainda reforçar essa mudança? Os debates, quer dizer, não é só a inteligência artificial, as redes sociais, a internet, são tudo desafios que não existiam há 20 anos atrás. A maneira como os professores ensinam vai ter que mudar, não é só o conteúdo das unidades curriculares que vai ser alterado, há também uma necessidade de haver uma reforma metodológica. Não faz sentido mudar o conteúdo daquilo que se está a ensinar e as coisas continuarem a ser ensinadas da mesma maneira. Então, o primeiro passo já foi dado. Era o passo mais complicado. Que era o conceito científico chegar a um modelo. O modelo foi aprovado. O segundo passo também já foi conseguido, que era os departamentos interiorizarem a necessidade de mudança e mudarem efetivamente. Para vocês terem uma ideia, nós estamos a falar em fevereiro de 2025. O Departamento de História iniciou este debate em 2021, há 4 anos. Sim. O nosso departamento foi mais simples. O nosso departamento foi dos primeiros a entender essa mudança. Vai haver também novos docentes. Sabemos que há um convite pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que vai permitir a entrada na faculdade e no Departamento de História de um número considerável de investigadores que terão como funções também docência. Pois vai haver novas cadeiras e é necessário que portanto, haverá novos docentes a dar novas cadeiras e haverá velhos docentes a dar novas cadeiras. Sim. Mas sim, haverá a curto prazo uma renovação do corpo docente. Vai haver alguma espécie de planeada alguma ação mais para a frente para dar a conhecer melhor aos alunos as mudanças mais perto da altura delas acontecerem, se alguma coisa está planeada? E também tranquilizar aqueles que estão a fazer a licenciatura e que têm medo das mudanças. Neste momento não está prevista nenhuma ação de formação, digamos assim, de anúncio e de explicação do mundo. E haverá seguramente ações de explicação presencial, folhetos, o Gabinete de Comunicação da Faculdade irá pôr a circular essa informação também por escrito, em vários canais de divulgação. E em relação aos mestrados, também vai haver mudanças? Eu não sou responsável pelos mestrados, mas sei que o Conselho Científico da Faculdade, da mesma maneira, está a prever, ou que aprovou, uma renovação das licenciaturas, está a pedir também uma renovação dos mestrados. Sim, não faz sentido a licenciatura estar a mudar se os mestrados também não mudam. A oferta do primeiro ciclo e a oferta do segundo ciclo tem que ser uma oferta integrada. Sim. Tem que fazer sentido uma coisa com a outra. Muito obrigado, professor Paulo Jorge Fernandes. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, professor. Estou a gravar a história.